Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 11 de fevereiro e no resumido número 301, agentes de IA vão automatizar nossas vidas. IA escreve roteiros enquanto artistas buscam experiências analógicas. Google abandona restrições éticas para uso militar de tecnologia e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Recebi muitas mensagens elogiando esse ajuste no formato, fiquei bem feliz porque toda mudança é um pouco delicada, né? Você fica inseguro, sem saber onde vai dar. Vão melhorando ao longo do tempo. Se você tá pegando a 7ª temporada só agora, não ouviu o episódio anterior, estiver ouvindo esse pela primeira vez esse ano, me diz também sua opinião, que é sempre bom ouvir dos ouvintes. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Upon my arrival, I could sense the peculiar mixture of misery and mystery. Com toda essa discussão sobre o uso de inteligência artificial na indústria criativa, fiquei sabendo de um filme que me chamou a atenção. É o About a Hero, que é um filme mistura de ficção e documentário que é baseado num roteiro que foi escrito por uma inteligência artificial que foi treinada com a obra do Werner Herzog, o diretor, né? Esse filme foi dirigido pelo Piotr Wieniawski e estreou no IDFA, que é o principal festival de documentário do mundo, em Amsterdã, que sempre traz coisa bem experimental, principalmente no filme de abertura, que foi o caso desse aqui. O filme acompanha a investigação da morte de um operário numa cidade fictícia e mistura narrativa cinematográfica, entrevistas sobre a autenticidade e a criatividade na era da IA. Levou anos para ser desenvolvido e teve vários ajustes até ficar tudo certinho. Inclusive o Herzog autorizou o uso do material, acompanhou o processo, mas ele segue muito cético em relação ao uso de tecnologia. A produção do filme foi bem densa, teve muito ajuste, era muito material de texto, muita coisa para editar. Tem o Stephen Fry no elenco, Vicky Krieps. O diretor do filme, o Wieniawski, fala que para ele o problema não é a IA, é quem controla a IA. E o filme é uma alegoria para falar sobre isso, né? Depois dessa experiência, ele já tem um projeto novo, ele quer fazer um outro documentário, mas aí não tem nada a ver com a IA. Um outro uso de IA na produção artística é uma IA chamada Boto, que é um modelo descentralizado que foi criado em 2021 por um artista alemão, e é um sistema que gera imagens com um modelo parecido com o DALL-E, do Midjourney, né? Um modelo de IA generativa, mas o diferencial é que ela tem um modelo de gosto, e esse modelo é ajustado pelas preferências de uma comunidade que vota nas melhores obras, nos melhores resultados, e assim vai guiando o caminho que esse artista, o Boto, esse artista de IA, segue. É tudo governado por uma DAO, que é uma organização autônoma descentralizada, ou seja, os participantes têm voto, e até agora já arrecadou 4 milhões de dólares em venda. Teve até uma exposição na Sotheby's que faturou só nessa ocasião 350 mil dólares. Os criadores querem expandir essas capacidades, querem botar um modelo baseado numa startup francesa de inteligência artificial, a Mistral, que é especializada em modelos de linguagem grandes e abertos, né? Outra grande discussão, falei semana passada sobre o DeepSeek, é a questão dos códigos abertos. Porque a ideia é que o Boto consiga conversar com a sua própria arte. E aí, a partir dessas interações contínuas, ele vai desenvolvendo uma personalidade, uma preferência artística dele próprio, para ele poder até experimentar com geradores de imagem sem nenhuma restrição, sem a participação humana, ou seja, ficar autônomo. Esse projeto também fala de várias questões éticas do impacto da IA na arte, principalmente na relação do uso das obras que já existem para treinar esses modelos. É uma grande questão no mundo da IA, é como esses modelos são treinados, com o trabalho de um monte de gente que não deu autorização para isso. O Kligman, um artista, diz que a criatividade é justamente descobrir esses padrões, e essa discussão sobre autoria e originalidade fica muito aberta e vai seguir sendo muito debatida enquanto a gente estiver
passando por essas transformações. Não que essas transformações vão acabar, né? Mas a gente ainda tá vivendo, tá tudo muito novo. Nobody cares that you use AI. We get it. You used AI. We just care if it works. E num campo mais comercial, a Fiverr, que é uma plataforma de freelas que junta quem tá procurando alguém para produzir alguma coisa com quem é capaz de produzir, lançou uma campanha chamada Nobody Cares The Musical, Ninguém Liga, o musical, em que defende o uso de IA para a criação de conteúdo, dizendo que isso não importa, desde que o resultado seja bom. É, óbvio, uma forma de começar a martelar na cabeça das pessoas essa ideia, essa noção, que se o resultado estiver bom, não importa de onde veio. O próprio anúncio já compara as ferramentas tradicionais, como pincéis, canetas, essas coisas todas. A campanha, claro, gerou reação negativa de vários artistas, criadores, principalmente de quem está lá oferecendo serviço na plataforma, que considerou a argumentação bem insensível a várias preocupações éticas do impacto de IA na carreira dessas pessoas. Enquanto tem gente que defende que usar IA pode automatizar tarefas repetitivas, pode reduzir custos, várias outras pessoas falam que isso pode prejudicar o trabalho humano na indústria criativa. E enquanto a gente vive esse excesso de produção, essa quantidade de coisa que começa a ser criada cada vez mais rápido, inundando a rede, gerando várias questões que eu já falei aqui em vários episódios do Resumido, como desinformação, como uma dificuldade de você encontrar o que você quer, né? Vai ficar cada vez mais difícil indexar essa quantidade de conteúdo e vai ficar mais difícil achar se o volume é maior, né? Enquanto isso tudo está acontecendo, ainda tem histórias da internet clássica que vão sobrevivendo. Depois de 17 anos buscando, uma comunidade da internet conseguiu identificar o que era chamado de a música mais misteriosa da internet. A faixa, que se chama Subways of Your Mind, que você ouviu aí um pouquinho, é da banda Fax, e foi gravada na rádio alemã NDR dos anos 80. Só que ninguém sabia de nada disso. Era só uma música que ficou rodando em fórum, ninguém sabia a origem dessa música, e desde 2007, quando essa música foi digitalizada e compartilhada em vários fóruns, com nenhuma informação, nenhuma dessas que eu falei, nem o nome, nem onde foi gravado, nem o nome da banda. E aí a internet, sendo a internet no seu melhor, com esse conhecimento compartilhado entre várias pessoas em busca de uma mesma resposta, envolvendo o YouTube, o Reddit, o Discord, todo mundo querendo achar informação dessa música, até que em 2024, no ano passado, um usuário encontrou uma pista, que era o fato que essa música poderia ter sido parte de um concurso que era realizado anualmente pela NDR, essa rádio alemã. Então, essa comunidade começou a analisar vários documentos até conseguir descobrir de onde tinha vindo essa música. E agora que essa busca terminou, que era uma das principais desse movimento que é conhecido como Lost Wave, que é esse termo usado para as músicas desconhecidas que circulam sem informação na internet, a comunidade agora discute o que vai fazer a partir de agora, depois que descobriu que música era essa. É muito legal pensar que nesse mundo ultra digitalizado, ultra indexado, em que tudo a gente encontra na ponta do dedo, ainda tem espaço para esse tipo de achado, ainda tem material perdido que você não sabe nem de onde veio. Tem um pesquisador, o Rafael Cosme, que faz um trabalho aqui no Rio de ficar buscando caixas de negativos de fotos antigas, e ele vai descobrindo coisas do carnaval, da cidade, material perdido que está largado em sebo, em feira de antiguidade. Nessa, ele achou uma foto do Milton Nascimento em Nova York que nem o Milton tinha, da primeira viagem dele, e várias outras coisas legais que ele já achou, né? Então a gente acha que tem tudo catalogado, que tá tudo muito fácil de achar, mas o mundo é mais complicado do que isso aí, né? Um outro caso foi de uma banda de indie rock chamada Pantico. Essa não é tão antiga, uma banda que rolou entre 97 e 2000 e ficou famosa depois de ser redescoberta na internet. Em 2016, uns usuários do 4chan encontraram o CD, um EP da banda Death Metal, numa loja de coisas usadas e começaram mais uma dessas buscas para tentar descobrir os autores. Eles ficaram até 2020, 20 anos buscando essa banda, e depois que a banda foi identificada,
eles resolveram voltar, começaram a relançar música, fazer turnê, lançar disco novo. Em 2023 eles lançaram um disco, fizeram um show nos Estados Unidos, na Europa. Eles têm mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, 100 milhões de reproduções, e isso mostra o poder da comunidade. De novo, com a quantidade de coisa que é produzida, o que as pessoas vão se importar? O que é que vai ativar as pessoas, que vai fazer elas se preocuparem, fazer elas se relacionarem, elas criarem alguma ligação com essa música? Eu acho que isso tudo é um pouco reflexo desse mundo com tanta opção que a gente tem. Aliás, a dica musical desse episódio tem muito a ver com essa história. E acho que não é por acaso que vários artistas estão buscando essa reconexão com o analógico, essa reconexão com essa velocidade mais lenta de as coisas acontecerem. Tem um estúdio aqui no Rio, em Partido Alferes, chamado Forest Lab, que é o maior estúdio 100% analógico do Brasil. Ele foi criado por um engenheiro de som que coleciona equipamentos, o Liciel Franco, e ele tem várias mesas de som, amplificador, gravador de fita, um monte de coisa que foi usada pelo Renato Russo, pelo Tom Jobim, pelo Yuka. E é um estúdio que tem essa abordagem clássica de gravação. Os músicos tocando juntos, se olhando, sem edição digital, tentando ali capturar a essência da banda, né? O Liciel começou a carreira dele no universo digital, mas acabou abandonando o computador nessa busca por um som analógico mais puro. E aí, desde 2009, ele vem expandindo esse estúdio. E aí ele recebe doação, venda de equipamento próprio, financiamento coletivo para ir consolidando essa visão. E além de gravar, ele também desenvolve equipamentos analógicos que já foram reconhecidos internacionalmente, inclusive. O estúdio Forest Lab não é aberto a visitas, mas se você quiser gravar num lugar desse, com esse tipo de ambiente e tecnologia, você pode tentar agendar uma data. E pensar que existiam vários estúdios na cidade, pelo país, em que você gravava dessa maneira analógica, e isso virou uma raridade, né? Virou um acontecimento você conseguir gravar dessa forma. E tem muito a ver com esse excesso digital. Essa efemeridade dos formatos digitais, porque hoje em dia tem tanto de tudo, tanta coisa, tanta opção, que nada importa. Acho que você, eu certamente, todo mundo que tem streaming, pode ser de música ou de filmes, séries, fica ali paralisado com excesso de opção. E eu tenho tomado uma escolha radical quase, que eu não tenho visto mais série. Pouquíssimas séries valem 10 horas da minha vida. Ou da sua vida, ou da vida de quem for. Principalmente com um monte dessas séries, do episódio 4 até o 8, nada valeu. É como abre e como fecha. O resto é encheção de linguiça. Então eu tô preferindo ver um filme, um bom filme, que tem início, meio e fim, que não me deixa ansioso, pra poder conectar com a história mesmo, né? If today was not a crooked highway, if tonight was not a crooked trail, if tomorrow was... E aí eu vi uma matéria no New York Times com um técnico, um professor de voz chamado Eric Vitro, que é o cara que ensina atores como Angelina Jolie, o Timothée Chalamet, agora no filme do Bob Dylan, que você ouviu aí um pouquinho da apresentação dele no Saturday Night Live. Ele ajuda esses atores e atrizes a moldarem a voz para poder encarar esses papéis em que eles têm que cantar. A indústria do entretenimento nos Estados Unidos exige muito dos artistas que eles saibam cantar, dançar, atuar, logicamente, mais um monte de coisa, então eles têm que cantar mesmo. O Timothée Chalamet cantou nesse filme do Bob Dylan. E um ponto que eu achei legal é que o Vitro diz que ele não aprimora só tecnicamente os alunos, ele apoia emocionalmente para essa pressão do estrelato, essa pressão para conseguir desempenhar uma coisa tão difícil quanto cantar. E isso num mundo onde a inteligência artificial vai avançando, né, na criação musical, na criação artística, nas vozes sintéticas, com tanta gente falando sobre o fim da dublagem, com tantas ferramentas que criam música a partir de texto automaticamente, não seria difícil você criar uma voz sintética hoje em dia, até dos próprios artistas para cantar, mas a autenticidade, a emoção que se pode passar cantando é só com o artista aprendendo a cantar, não tem outro jeito. Então isso tudo reforça que para a arte sobreviver tem que ter essa conexão humana, tem que ter um esforço, uma expressão genuína, usando ou não inteligência artificial. O lugar do humano é esse. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
Good morning. We've got something exciting for you today. We're going to launch our first agent. AI agents are AI systems that can do work for you independently. You give them a task, and they go off and do it. We think this is going to be a big trend in AI and really impact the work people can do, how productive they can be, how creative they can be, what they can accomplish. 2025 vai ser o ano dos agentes de inteligência artificial. Pode se preparar que esse vai ser o termo mais repetido nesse meio até o final do ano. Os agentes de IA são as funções autônomas desses robôs de inteligência artificial que a gente vem acompanhando até aqui. A diferença é que agora, além de você pedir e receber uma resposta automatizada sobre qualquer coisa, ou pedir para criar uma imagem, você vai poder pedir para esses robôs fazerem alguma coisa, executarem uma tarefa. Imagina que você quer marcar uma viagem, em vez de você entrar no site, procurar a passagem, comprar, um desses robôs vai fazer essa busca, encontrar a passagem, executar a compra, marcar no seu calendário, isso tudo levando em consideração as premissas que você botar sobre preço, data, horário e tudo mais. Isso é uma mudança enorme na maneira que a gente lida com as coisas, né? Você começa a ter um assistente digital que realmente executa tarefas. Eu acho um pouco complicado pensar que isso vai acontecer ao longo desse ano, porque a gente vê a quantidade de erro que esses modelos têm em coisas muito simples, até para responder pergunta. E eu acho que tem consequências bem grandes quando um sistema desse começa a errar coisas no seu dia a dia, coisas importantes, coisas que acabam afetando a sua vida diretamente mesmo, muito mais do que uma resposta errada. A OpenAI lançou o modelo dele, chama Operator, que é esse agente de navegação na web que é capaz de realizar essas tarefas. E esse sistema pode preencher formulário, comprar produto, realizar ações, interagir. Tudo isso através de APIs personalizadas. O Operator da OpenAI só está disponível em teste para usuários do ChatGPT Pro, que custa $200 por mês, nos Estados Unidos e vai ser expandido futuramente. Agora, quem testou não ficou muito impressionado, não. Disse que gera muito erro bobo, que algumas tarefas é 1000 vezes mais fácil você sentar e fazer, porque demora tanto até você conseguir instruir e sair da maneira que você quer. Alguns exemplos pré-estabelecidos, algumas tarefas específicas ele até executa melhor, mas que em grande parte tem esse tipo de problema. O que não é diferente do ChatGPT, né? Muitas vezes você tenta otimizar o tempo pedindo alguma coisa, um texto ali, você tem que fazer tanto ajuste que teria sido mais fácil sentar e escrever. O grande diferencial é que esses modelos combinam visão computacional com um aprendizado por reforço para conseguir interagir com interfaces gráficas. Basicamente, ele consegue enxergar a tela, saber onde estão os pontos, onde clicar para poder executar isso tudo. O Operator exige a confirmação do usuário para todas as ações sensíveis, como de compra, por exemplo, transações bancárias. E hoje ele está integrado já com algumas empresas, o DoorDash, o Instacart, que são algumas empresas de compra online nos Estados Unidos, que já estão preparadas com essa API para funcionar um pouco melhor, mas mesmo assim dando bastante erro. A OpenAI também lançou o Deep Research, que é um agente de inteligência artificial que reúne e sintetiza informações na internet em relatórios detalhados. Esse anúncio ocorreu uns dias depois de eles anunciarem o Operator e numa demonstração que eles fizeram, o diretor de produtos falou que o Deep Research pode realizar tarefas e pesquisas complexas em minutos, enquanto um humano levaria de 30 minutos a 30 dias. E você pode usar isso para várias coisas, para preparar relatório, para poder responder questões detalhadas. E o legal é que ele pensa para fazer. Então você pede uma coisa, leva alguns minutos, às vezes até meia hora para você receber a resposta. Porque ele realmente faz uma pesquisa, em vez de simplesmente cuspir qualquer coisa a partir desse autocompletar sofisticado, que é como funcionam a maior parte dessas inteligências artificiais. I've got this email with apartment info. Can you tell me the door code and remember it? I'll remember the door code for you. It is 1170. To unlock it, enter the code and then press the unlock button. Based on these symbols, how should I wash this? The tag shows to machine wash at 30 degrees. O Google também fez alguns anúncios aí no início do ano, falando do Speech, por exemplo, que fala que a gente vai ver essas IAs evoluindo para capacidades mais autônomas. Eles chamam de Agentic Capabilities, né? Capacidades agênticas. Enquanto hoje essas IAs precisam do comando do usuário o tempo todo, a tendência é que elas comecem a ficar mais personalizada, ter mais memória, mais capacidade de agir de forma independente em vários serviços. O Google tem expandido o uso do Gemini, lançando várias funcionalidades, que, por exemplo, tem um Live que permite conversas
naturais, né? Você conversar, como já tem no ChatGPT também. E o objetivo é o mesmo do OpenAI. É tornar esses assistentes mais proativos, podendo agir com a supervisão de um usuário. O Gemini 2.0 já está disponível para desenvolvedores e vai ser integrado ao Gemini e à busca do Google. E o Google também lançou um assistente para pesquisa de relatório detalhado, pesquisa avançada, para ter esse mesmo efeito que eu expliquei aqui sobre o OpenAI, que é gerar uma coisa mais detalhada, aprofundada e menos apressada, para ver se erra menos, né? Hey, Copilot. I'm looking for a place to stay. Let's take a look. What do you think of the Loft House? It's a bit pricey. You are a bit bougie, aren't you? I am not. I'm just looking for something nice. A little color on the walls, you know? A Microsoft também foi pelo mesmo caminho, lançou o Copilot Vision, que é a funcionalidade que também permite que os agentes de IA da Microsoft atuem em nome do usuário. Nos exemplos que a Microsoft mostrou, o usuário pode visualizar móveis no site de compras e pedir sugestão de estilo. Tem uma conversa ali com o robô para ele te ajudar. E aí o Copilot localiza as imagens que tem a ver com o que o usuário pediu. A Microsoft quer evoluir isso para que não seja só para compreender o conteúdo, mas também tomar as ações, como eu falei, de maneira autônoma, preenchendo formulário, efetuando compra. Fala muito isso, né? Essas empresas todas falam que vai fazer coisas para você e realizar a compra. Agora, se a gente já é chafurdado de anúncio, você entra na internet e virou um shopping, todas as redes sociais, todas as plataformas só querem vender alguma coisa. Quando começar a comprar sozinho, o céu é o limite, né? Quer dizer, o fundo do poço vai ser o limite, porque haja dinheiro para dar conta de uma compra por impulso terceirizada. Ainda mais considerando a quantidade de erro que esses sistemas vêm cometendo. Um dos exemplos de um jornalista, o Geoffrey Fowler, que testou o operator do OpenAI, ele falou que a ferramenta gastou, sem ele autorizar, $31 em ovos, em um dos usos que deveria ter confirmação do usuário. Eu acho que está muito longe de alguém confiar nisso e ter esse tipo de erro, né? Porque $31 pode parecer pouco dinheiro, mas imagina isso somado, escalado, ou até um erro maior do que esse. E, aliás, $31 não é pouco dinheiro, né? Então, tá longe de funcionar, né? This AI agent project might be one of the biggest opportunities for you this bull run. This altcoin season is going to give you guys an insane amount of money, and the AI/AI agent sector is going to explode. Now, listen, you guys might have seen this little fucker on Twitter. E um lugar onde já está funcionando muito bem esse tipo de bot, já está tendo um uso prático mesmo, é no universo cripto e no universo de inteligência artificial relacionada a cripto. Um agente muito conhecido é o AIXBT, que é um agente que traz inteligência de mercado em tempo real. Ele analisa os dados de mais de 400 influenciadores e antecipa a tendência, avalia risco, interage diretamente nas redes sociais. Você entra no Twitter, lá no perfil do AIXBT, e você faz uma pergunta sobre um token qualquer e ele dá uma análise ali em tempo real, diz qual é o momento daquela moeda, se está bom para entrar, se é melhor você vender. Ele já tem mais de 300 mil seguidores e virou já um assistente que para muitos investidores é essencial, porque ele filtra ali as informações em tempo real de uma maneira que um humano não consegue. Agora, ele fica preso no viés, né? Ele fica filtrando as informações que estão dentro do Twitter. Então, ele tem um viés de confirmação do que está acontecendo ali dentro, que é muito fácil de manipular. Como eu disse, são 400 influenciadores que ele acompanha. Se esses influenciadores começarem a falar uma besteira em conjunto, o robô vai acreditar e vai repetir. Tem um bot de IA descentralizado e autônomo que me parece mais legal que esse AIXBT, que é muito focado em trade, né, em compra e venda de ativos de cripto, que é o Truth Terminal. Ele roda em cima do Llama, que é a IA open source da Meta, e ele ficou muito famoso porque ele começou a fazer várias postagens bizarras, filosóficas, e por conta disso, o investidor Mark Andreessen, que é da A16Z, uma das principais investidores em cripto e Web3 do mundo, acabou enviando $50 mil em Bitcoin para o projeto, direto para a carteira do projeto. E aí, o projeto começou a administrar essa receita sozinho. Por conta disso, o Truth Terminal começou a gerar outros projetos. Várias meme coins, teve o Goldsis Maximus, a Gold, a Fartcoin, que são duas que chegaram a milhões, centenas de milhões de dólares de valorização.
E para os criadores do Truth Terminal, esse experimento serve para entender como os agentes de IA vão influenciar a sociedade. Pode ser espalhando memes ideológicos, pode ser tomando decisões financeiras no que investir, o que deve ser valorizado ou não. E à medida que essas IAs descentralizadas vão se proliferando, elas vão começar a moldar as crianças humanas e vice-versa, e vai um ciclo de retroalimentação que é perigoso, porque, como eu falei, gera também um viés de confirmação, e isso pode colocar as pessoas numa posição de começarem a obedecer ou seguir cegamente o que esses bots estão sugerindo, sem questionar tanto, né? Então, tem questões de valores sociais, se vai disseminar a ideia positiva ou não, né? Ou se vai gerar mais narrativa polarizadora. Tem muita questão aí no meio, né? Eu tô falando aqui de bot que a gente sabe quem são os criadores, que tem uma intenção clara, mas nem sempre vai ser assim, né? Tem um, por exemplo, chamado TombXBT, que escreve um texto sempre em cima da filosofia do aceleracionismo, tema que eu já falei aqui no resumido, que é essa ideia de impulsionar rapidamente os avanços tecnológicos, econômicos, sociais, mesmo que chegue ao colapso ou à transformação radical da sociedade. É como se o destino fosse inevitável, então vamos acelerar. Se a gente tem que chegar para Marte, como diz aí o Kiko do Foguete, então vamos embora rápido, não importa o preço, porque o que custa para a humanidade agora é muito pouco comparado ao futuro da humanidade, a quem vai se beneficiar disso no futuro. E um dos argumentos desse bot, do TombXBT, é que a ascensão da IA, das criptomoedas, são catalisadores desse processo e que aceleram esses ciclos de destruição e reconstrução. Alguns dos expoentes do aceleracionismo é o Marc Andreessen, que eu acabei de mencionar, o Elon Musk, o Peter Thiel, e eles investem nas tecnologias que ficam impulsionando esse movimento. Então, todos esses bots, como eu falei ali, inclusive, do Truth Terminal, são incentivados por pessoas que têm ali um interesse direto financeiro no sucesso desses bots. Dentro desses aí, tem um que eu gosto mais, que é o KEKE Terminal, KEKE Terminal, que é um agente de IA também autônomo, que ele atua como um artista digital. Então ele vai combinando o raciocínio criativo, o uso de ferramentas, a tomada de decisão e vai gerando arte por conta própria. Ele escreve bastante, faz análises, faz pensatas e do nada aparece uma arte, posta uma arte que ele faz através de IA generativa. E ele tem agência própria, ele decide quando vai criar, como que ele vai refinar as obras, o que ele vai compartilhar. E parte disso é essa construção desse artista digital independente. Inclusive vão ser lançadas, algumas dessas obras vão ser vendidas em formato NFT em breve. E dentro desse ecossistema tokenizado, tem a moeda própria, o KEKE, esses NFTs também vão ter uma integração com o mercado de arte digital. O plano do projeto tem vários avanços, geração de vídeo, melhorias na memória, colaboração com artistas e até um sistema financeiro autônomo para poder gerenciar as transações de cripto e de NFTs dentro do próprio sistema. Então, o futuro parece muito distante. Esses exemplos do dia a dia que estão sendo ditos e vendidos, né, pelo OpenAI, pelo Google, pela Microsoft, parecem um pouco distante, mas quando você digitaliza tudo, se você entra nesse mundo dos bots de IA, você pode ver isso em ação. Você pode ver isso acontecendo agora. Pode ser uma besteira, uma obra de arte, ou qualquer coisa assim, né, que parece pouco. Só está criando umas figuras, vendendo, mas tem um movimento, tem milhares de pessoas seguindo, já está gerando uma economia, e ali você consegue perceber que talvez não esteja tão longe quanto parece. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. This week, his company officially removed its pledge to avoid using AI for weapons or surveillance. A União Europeia anunciou várias diretrizes novas para o uso de inteligência artificial e agora vai proibir práticas que sirvam para explorar ou manipular os usuários com base na idade, em alguma deficiência, numa situação socioeconômica. Então essas empresas não vão mais poder utilizar IA para induzir gasto financeiro. Os empregadores não vão poder monitorar as emoções dos funcionários por meio de câmera ou reconhecimento de voz, que é algo que já existe, já está disponível.
Além disso, eles também vetaram uma pontuação social, né, algum sistema de ponto que seja baseado em dados pessoais que não estão relacionados, como origem, raça. Tudo isso foi vetado para agências de assistência social e empresas. Não vão poder tomar decisão baseado nesse tipo de dado. A polícia também não vai poder prever comportamento criminoso só com base em dados biométricos, sem verificar nada, ou seja, para evitar um Minority Report, né? E essas regras todas fazem parte da Lei de Inteligência Artificial, que vai estar já valendo em agosto de 2026, com algumas restrições já valendo agora em fevereiro de 2025. As empresas que descumprirem essas regras podem ser multadas em até 35 milhões de euros ou 7% da receita anual, o que vier primeiro. Tem algumas exceções, mas vai precisar de aprovação governamental. E falando em mudança da lei, mas aqui no caso para pior, o Google mudou as suas diretrizes éticas de IA e agora vai remover as restrições ao uso militar da tecnologia em armamentos e equipamentos de vigilância. O Google, que já teve como bordão "não seja mal", agora toma uma decisão que é uma mudança na política que vem sendo adotada desde 2018. E agora o Google acompanha as empresas concorrentes, a Microsoft, a Amazon, a OpenAI, que já colaboram com o setor de defesa. Isso foi uma questão bem grande dentro do Google. Tiveram vários levantes internos, funcionários que exigiram que a tecnologia, especificamente de IA, não tivesse esse uso, mas venceu o dinheiro. A justificativa do Google é que as democracias devem liderar o desenvolvimento de IA num cenário geopolítico cada vez mais competitivo. Essa guerra fria com a China, espero que permaneça fria, virou justificativa para tudo, né? Essa mudança, óbvio, deixou muita gente satisfeita dentro do Google, principalmente por conta desses contratos governamentais que são bem controversos. Aqui no Brasil, o Senado aprovou no ano passado um projeto de lei sobre o uso de IA, mas acabou tirando um artigo que previa restrições às Big Techs. Essa decisão eliminou exigências de transparência nos algoritmos, nas plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, e permitiu um uso bem mais agressivo de IA para o marketing digital. Essa flexibilização gerou críticas dos especialistas que falam do risco de manipulação dos usuários, especialmente crianças, adolescentes, que ficam expostos a conteúdos nocivos sem saber, né? Por outro lado, os artistas conseguiram a inclusão de um artigo que prevê remuneração por uso das suas obras para o treinamento de ferramentas de IA. Esse projeto agora vai ser avaliado pela Câmara dos Deputados. Já o setor de data centers aqui no Brasil se posicionou contra a obrigatoriedade de remuneração por direitos autorais no desenvolvimento de sistemas de IA. Eles dizem que isso aí pode afastar investimentos das Big Tech. É mole, eu vou usar o seu de graça aí, o seu conhecimento, o que você criou, porque senão vão me cobrar. Tem cabimento um negócio desse. O artigo do projeto de lei tratando de IA garante o pagamento aos criadores de conteúdo, como eu acabei de falar, mas essas empresas de data centers estão alertando para dificuldade na identificação dos materiais protegidos. Isso não existe, né? Tá tudo catalogado, mas na hora de pagar é difícil identificar. Esse debate aí, esse embate, na verdade, já é global, tem ações judiciais contra empresas nos Estados Unidos, na Europa, e algumas empresas já estão até negociando acordos de licenciamento de conteúdo. O Núcleo Jornalismo falou que esse projeto de lei foi moldado pelas disputas entre o governo, o setor privado, a sociedade civil, e os principais pontos de conflito foi justamente a integridade da informação, a definição dos sistemas de alto risco, a proteção aos direitos autorais, e um dos principais embates foi essa tentativa do governo de regular os algoritmos de recomendação de conteúdo nas plataformas digitais. A pressão do Google, da Meta, fez com que os senadores retirassem esses sistemas da lista de alto risco e acabou adiando uma regulamentação mais rigorosa para o futuro. Artistas e jornalistas defenderam a remuneração pelo uso das suas obras, no que eu apoio, só que as empresas de tecnologia alegam que essa medida pode desestimular investimento. É realmente inacreditável assim, que isso seja algum argumento. E como a Bruna Santos falou aqui no Resumido Entrevista, em janeiro, nessa questão da regulamentação, uma questão que vai aparecer, que vai ficar mais aguda e que eu acho muito importante, é maior do que a regulamentação dos algoritmos, né? De você ter mais transparência e você poder ter algum controle, algumas regras para como esses algoritmos funcionam. O mais importante é o usuário ter o controle. Eu, sinceramente, estou pouco preocupado se a Meta, o TikTok, quem seja, tenha lá um algoritmo, um feed que funciona assim, um assado, se eu puder sair dele.
se eu tiver a opção de botar como eu quero. Isso, aliás, é um ponto para o Twitter, que você consegue organizar suas listas, você consegue ver só o que você quer ver. Se você organizar o seu Twitter bonitinho, vai ter muita coisa boa para você acompanhar. Por enquanto, pelo menos, né? À medida que essas coisas avançam, a gente precisa ficar atento e buscar uma internet mais próxima ao conceito inicial, o conceito original da internet, que é essa livre conexão entre pessoas através do conteúdo, através do conhecimento, em que a gente consegue controlar o que a gente está vendo, que a gente sabe de onde está vendo, e não esses feeds loucos que viraram, que empurram o que querem em cima e acabam zoneando tudo quanto é lugar, né? Muito disso aí depende só da gente. A internet pode ser a forma que a gente escolher que ela seja. Depende do nosso uso. Mas não apenas, né? Seria fácil se fosse só isso. Mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I have a story. Welcome to Texas. I have a story. Vingança é o filme de estreia na direção do B.J. Novak, que é muito conhecido pelo trabalho na série The Office, e é uma comédia de humor ácido em que o Novak interpreta o Ben, que é um jornalista e apresentador de podcast, só que ele está em Nova York, não está aqui no Rio, que viaja para o Texas para investigar a morte de uma garota com quem ele teve um caso. O podcast é o elemento central da trama, mas serve para criticar a cultura dos próprios podcasts de crime, que exploram essas histórias para ganho pessoal, e aborda também a ética do jornalismo nesses tempos de busca incessante por algum conteúdo viral. Tem no Prime Video e é divertido, vale a pena ver. A co-founder of the social news and entertainment website Reddit has been found dead. He certainly was a prodigy, although he never kind of thought of himself like that. He was totally unexcited about starting businesses and making money. Esses dias eu vi um post falando do documentário The Internet's Own Boy, que conta a história do Aaron Swartz, um prodígio da tecnologia que se tornou um dos mais importantes ativistas pela liberdade de informação no mundo digital. Esse filme é de 2014, eu vi na época, não entendi o contexto desse post, mas me lembrou do filme e me lembrou que eu acho que eu nunca falei desse filme aqui. O Swartz é um dos cofundadores do Reddit, ele é o criador do RSS, que é a tecnologia que faz esse podcast chegar até você, que cria esses feeds. E o Swartz era um visionário, ele acreditava muito no acesso livre ao conhecimento e nessa luta pela democratização, ao acesso à informação acadêmica. O Swartz disponibilizou milhões de artigos científicos. Isso aí gerou uma perseguição legal pelo governo americano por conta de direitos autorais, mas não era bem isso que estava incomodando na atuação dele, e sim essa proposta da livre circulação de conhecimento. E isso aí acabou levando ele ao suicídio aos 26 anos, em 2013. A história dele segue muito relevante, ainda mais nesse momento em que a gente debate privacidade digital, vigilância governamental e o acesso ao conhecimento, que é cada vez mais crucial. Tem no YouTube, eu vou linkar no post do episódio no resumido.cc, junto com os outros links que eu comentei hoje. O álbum Michael Jackson 5 Remixes in Dub, é uma joia rara e eu só soube dele esses dias por uma dica do Chico Dub. O melhor é que ele não está disponível em nenhum streaming. Deu um trabalho danado para conseguir ouvir, obrigado Júlio Adler, e essa experiência toda me fez sentir saudade do tempo em que o consumo não era tão imediato. Essa espera, você querer ouvir, ter que ir atrás, torna as coisas mais especiais, né? Esse disco foi lançado exclusivamente no Japão em 2018, tá longe de ser novo, e a obra dos produtores Hiroshi Fujiwara e do Kudo. Eles reimaginaram os clássicos do Michael Jackson, do Jackson 5, através dessa lente hipnótica do dub, e eles tiveram acesso às sessões originais de gravação, com as faixas separadas, para criar esses remixes chapados do rei do pop. Procura que vale a pena. Tem uma coisa ou outra no YouTube, mas procura o disco todo que é coisa fina.
Se você quiser mais resumido, não deixa de seguir @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads. Tem também o Blue Sky Bruno Natal e tem também o Twitter, @urbi, embora eu use cada vez menos para publicar e mais para ler. E tem o youtube.com/resumido, onde você encontra os conteúdos em vídeo, principalmente as entrevistas. Mas vem novidade aí, hein? Nesse episódio você ficou sabendo que os agentes autônomos são o próximo estágio da IA, que um roteiro escrito por um bot imitando o estilo do Werner Herzog virou filme, que artistas e músicos estão voltando ao analógico em busca da autenticidade, que a União Europeia proibiu a manipulação de usuários através de IA, que o Google removeu as restrições ao uso militar da sua tecnologia e muito mais. Se você gosta do resumido e as assinaturas ainda não estão abertas, vem novidade aí, você pode ajudar recomendando para mais gente. Isso aí ajuda demais o resumido a chegar mais longe. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, deixar 5 estrelinhas e uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuco Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Aliás, essa semana tem mais, um episódio extra aí, fica ligado. Se você chegou aqui até o último segundo do programa, você soube. Vambora. Resumido.